Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso grande Deus e Salvador Jesus esteja sobre cada um de vós. Eu sou Everton Ricardo e dando continuidade à nossa série 70 Semanas e 2.300 Tardes e Manhãs. Hoje iremos falar sobre o método de interpretação profética, que é o método dia-ano, onde um dia equivale a um ano. Primeiro, eu só gostaria de fazer um pequeno adendo aqui que existem dois tipos de profecias na Bíblia, as profecias apocalípticas e as profecias clássicas. As profecias clássicas, geralmente, ela vem com a palavra do Senhor e ele recebe algumas visões de símbolos que são símbolos mais comuns no cotidiano. Já as profecias apocalípticas geralmente elas vêm em forma de sonhos, visões e os símbolos usados nestas visões são símbolos incomuns. Um exemplo, uma besta com 7 cabeças e 10 chifres. E dentro dessas profecias, o método de interpretação de profecia apocalíptica, no que diz respeito ao tempo, é o método dia-ano, onde um dia equivale a um ano. E o que temos que também ter em mente é que dentro dessas duas profecias, existem as profecias clássicas, são mais profecias que tem uma participação do homem, depende um pouco da resposta do homem em relação à aliança de Deus. São profecias condicionais. Já as profecias apocalípticas são profecias incondicionais, não dependem da resposta humana e é Deus mostrando o que vai acontecer, independente da ação humana ou não. E isso vemos no livro de Apocalipse e de Daniel, coisas que irão acontecer do mesmo jeito que os livros prometem, digamos assim. E as profecias clássicas, dois exemplos que eu gosto muito, um deles é quando Deus manda Jonas ir até Nínive e profetizar que Deus iria destruir aquela nação. Jonas foi, profetizou, o povo se arrependeu, que Jonas falou que se eles não se arrependessem, Deus destruiria a cidade de Nínive. Eles se arrependeram, Deus não destruiu a cidade. Outro texto também que demonstra, até nos dá luz para entender, porque muitas das profecias do Antigo Testamento, dos profetas ali, não se cumpriram e não irão se cumprir, que nos mostra essa condicionalidade do povo de Deus para com Deus mediante a aliança. Um texto que eu gosto muito é Jeremias 18, verso 7 em diante. Queremos ler. Aqui demonstra que o povo de Israel perdeu a oportunidade de se cumprir neles muitas das profecias e das promessas por desobedecerem e descumprirem a aliança que Deus fez com eles. Irei ler o texto, vocês entenderão melhor. Diz assim o texto: No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar e derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvido à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que lhe faria. Aqui vemos a condicionalidade da profecia clássica, que é oposto às profecias apocalípticas. E nas profecias apocalípticas, um princípio de ano é um princípio que é predominante, porque geralmente as profecias apocalípticas tratam de impérios, de poderes, de apostasia, de surgimento de enganos, coisas que demandam tempo. Não são coisas que podem ocorrer ou acontecer num período curto de 7 anos, como dizem os dispensacionalistas, 3 anos e meio. Por isso que a melhor forma de interpretarmos profecias é no princípio cada dia equivalendo a um ano. E o interessante desse método, que às vezes o pessoal critica a posição adventista, critica a interpretação adventista, mas não apresenta uma interpretação melhor, uma interpretação que é superior à nossa.
Eu vejo hoje que a interpretação adventista é a melhor interpretação que se tem, a mais fácil de entender e a mais coerente com a Bíblia, sem ficar fazendo divisões e atos, partindo, negando alguns outros textos, tentando mudar, igual hoje eu vi ali as 7 trombetas, já tem gente falando que não são 7, são mais trombetas, porque viu que as profecias deles não casam bem. Que tem trombeta de anjo, trombeta de Deus, então é muito interessante, eu fico impressionado. A nossa interpretação é mais coerente. E vemos os períodos de tempo nas profecias apocalípticas. Um exemplo é Daniel 8,14, que diz assim: até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs. O pessoal às vezes critica e diz que essas 2.300 tardes e manhãs equivalem a 1.150 dias, ou seja, equivalem a 2.300 sacrifícios, sacrifício da tarde e da manhã. Esse período é um período de 1.150 dias, tentando encaixar com o Antíoco Epifânio, mas faltam dias para chegar em Antíoco Epifânio, fica um pedaço ali, um buraco, não fica bom. Só que essa argumentação não se sustenta porque eu irei citar alguns textos aqui, se você quiser, coloque pause, anote-os. E quando a Bíblia trata de sacrifícios, a Bíblia usa o termo sacrifício da manhã e da tarde. Nunca sacrifício da tarde e da manhã. Sacrifício da manhã e da tarde. Irei ler 2 textos apenas sobre isso. Irei citar primeiro. Você consegue identificar esse princípio manhã e tarde se referindo a sacrifícios em Êxodo 29:39, Números 28:4, 2 Reis 16:15, 1 Crônicas 16:40, 2 Crônicas 2:4, 2 Crônicas 13:11, 2 Crônicas 31:3 e Esdras 3:3. Irei ler apenas 2 desses textos. 1 Crônicas 16:40, se referindo a sacrifícios, diz assim: para oferecerem continuamente ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, pela manhã e à tarde. Pela manhã e à tarde, nunca tarde e manhã. Mais um dos textos que se referem a sacrifícios, que é Esdras 3:3, que foi contemporâneo ali, viveu no mesmo tempo de Daniel. Esdras 3:3 diz assim: firmaram o altar sobre as suas bases e, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Primeiro manhã, depois à tarde. Já as 2.300 tardes e manhãs se referem a dias. Por quê? Vemos no relato da criação, Deus houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve tarde e manhã do terceiro dia. Tarde, manhã e depois complementa. Do terceiro dia, um período entre a tarde e a manhã, se refere a um dia completo que vem na sequência. Por isso, 2.300 tardes e manhãs se refere a 2.300 dias e não a 2.300 sacrifícios, que a linguagem é o contrário, o que vimos aqui agora. Esse é o primeiro argumento. E uma outra coisa que eu iria fazer o vídeo lendo o contexto antes de entrarmos no princípio de ano. Mas eu preferi tratar esse princípio para quando entrarmos no texto, já tendo isso em mente, fica mais fácil de entender. Às 2.300 tardes e manhãs, Daniel tem aquelas visões, o anjo fala até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Ele fica doente, ele não entende, fica confuso, começa a estudar os livros de Jeremias e entende que o período de cativeiro duraria 70 anos, fica preocupado, o anjo volta e explica para ele: 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a tua santa cidade. Que aquele período maior, somente 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel. E nesse contexto, vemos que ele não entendeu a questão temporal da visão. Ele entendeu toda a visão, não a questão temporal, que ele achou que eles iriam passar 2.300 anos na Babilônia. Isso veremos nos próximos vídeos. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que 2.300 tardes e manhãs se refere a 2.300 dias. Em princípio de ano, 2.300 anos. Mas vamos lá. Daniel 7:25 também aparece um período de tempo muito curioso, que diz assim, Daniel 7:25, falando sobre um poder representado pelo chifre pequeno, diz assim, Daniel 7:25.
esse poder, né, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui fala que esse poder iria mudar os tempos, né, os calendários, né? A Bíblia de Jerusalém traz calendário, interessante, que esse poder mudou sim os calendários no ano de 1582, mudou os calendários e as datas festivas ali no terceiro e segundo século, e esse poder se enquadra muito bem. Mas quanto vale esse um tempo? O próprio livro de Daniel nos esclarece. Daniel 11:13 diz assim, Daniel 11:13, temos o seguinte: porque o rei do norte tornará e porá em campo multidão maior do que a primeira, e a cabo de tempos, isto é, de anos. Ou seja, um tempo equivale a um ano. Um tempo é igual a um ano. Então, que tempo, 2 tempos e metade de um tempo, são 3 anos e meio. E o interessante é que esse mesmo período de tempo é enfatizado e repetido no livro de Apocalipse de diferentes pontos de vista. Ora falando do poder perseguidor, ora falando da igreja, ora falando da igreja com outra linguagem de tempo. Diz assim, Apocalipse 11, irei ler até o versículo 3, falando desse mesmo um tempo, 2 tempos e metade de tempo de Daniel. Porque Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento e não conseguiremos nunca entender o Apocalipse se não entendermos primeiro Daniel. No fim dessa série, eu acredito que ficará mais fácil para você entender o livro de Apocalipse, depois desses detalhes que iremos aprender nessa série. Diz assim, Apocalipse 11. Foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também foi-me dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que naquele adoram, mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meça. Porque foi ele dado aos gentios, por 42 meses calçarão os pés à cidade santa. 42 meses aos gentios que eles pisarão a cidade santa. O interessante é que, na visão dispensacionalista, o período da tribulação se refere apenas aos judeus e os que não aceitaram a Cristo. Aqui diz que é aos gentios esse período de 42 meses, que é o mesmo período de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, que veremos a seguir. Diz assim, no mesmo capítulo, no verso 3, diz assim, darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Primeiro apareceu o período de tempo, 42 meses, agora apareceu falando das testemunhas que ia profetizar durante 1260 dias, que é o mesmo período de tempo. E continuando aqui, no capítulo 12, verso 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nela sustentasse durante 1260 dias. O mesmo período que as testemunhas iriam profetizar, a igreja estaria escondida por 1260 dias também, o mesmo período das testemunhas profetizarem, que também é o mesmo período que os gentios iriam pisar a cidade santa, que foi o período mencionado de 42 meses. Continuando aqui, Apocalipse 12:14 diz assim, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Fora da vista da serpente, durante um tempo, tempos no plural e metade de um tempo. O mesmo período de tempo e a mesma forma de se referir ao tempo usada em Daniel. E aqui vimos as 3 formas diferentes, 42 meses, 1260 dias e tempo, tempos e metade de um tempo. João enfatiza esse período aqui e nos demonstra de óticas diferentes e demonstrando que esse período é o mesmo período de tempo de Daniel 7:25. E isso fica mais claro quando lemos aqui Apocalipse 13, verso 5 em diante, falando da besta, que é o mesmo poder, porém, de Daniel 7:25, que lá é um chifre pequeno, que é a besta que sobe do mar. Até as características descritas lá em Daniel são as mesmas aqui, que tem uma boca que profere, a língua está embolando hoje, uma boca que profere blasfêmia, pisa os santos do Altíssimo, magoa e eles são entregues e age contra Deus e difama o tabernáculo por
um tempo, dois tempos, metade, um tempo. As características aqui vemos um paralelo perfeito com Daniel 7:25. A besta e o chifre pequeno são o mesmo poder. Daniel 13:5 diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia, e autoridade para agir 42 meses, e abriu a boca em blasfêmia contra Deus e para difamar o nome, difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Vemos que esse tempo aqui que foi referido aqui de 1260 dias, 42 meses de 30 dias, que é igual a 3 anos e meio, que é igual a 3 anos e meio de 360 dias cada um. Isso tudo, quando dividido, dá 1260 dias para a interpretação profética de dia a ano. E aqui foi usado 1260 dias, porém usou formas diferentes de se expressar para enfatizar esse período de tempo. E interessante também que os detalhes dessa profecia vemos um paralelo perfeito entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Uma outra parte de tempo também, saindo desta, que temos em Daniel, é o período das 70 semanas. 70 semanas estão determinadas para o teu povo, para a tua santa cidade. Daniel 9:24 em diante. E entendemos que o melhor método de interpretação desses 1260 dias, desses 2300 dias, vimos que é dias, dessas 70 semanas que são 490 dias, a melhor forma de interpretação é a forma, o princípio dia-ano. Vemos também que aparece lá em Daniel um período de 1290 e 1335 dias, que é quando o anjo dá um pouquinho mais de detalhes sobre esse período de 1260 dias. Vemos todas essas referências de dias, e o melhor método de interpretarmos esse período é o método de interpretação dia-ano, que é o que iremos ver agora, que é um método muito claro na Bíblia, um método já conhecido e usado pelos judeus, e, ao meu ver, a melhor forma de interpretarmos as profecias. Inclusive, lá em Apocalipse tem um período que menciona de 5 meses, que deu certinho com a queda do Império Otomano, ali que deu 150 anos. É bacana demais e é um método mais correto de se interpretar profecias apocalípticas. Por que acreditamos isso? Daniel 8:25, Daniel 9:24, ali quando ele fala das 70 semanas, olha de onde ele tirou as 70 semanas. Daniel 9:24, ele falando sobre as 70 semanas, a estrutura gramatical, a fórmula que ele usou para se referir às 70 semanas, ele tirou do livro de Levítico, capítulo 8, se referindo ao ano do jubileu. Olha que interessante, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, fará passar trombeta vibrante no dia da expiação. Fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Santificarei o ano 50º e proclamarei a liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Interessante aqui que vemos, né, que ele usa a fórmula do ano do jubileu. Aqui são 7 semanas de 7 anos, que dá 49 anos. Lá em Daniel ele usa 70 semanas de 7 anos, que dá 490 anos, 490 dias. Aqui deu 49 dias, que são 49 anos. Lá deu 490 dias, que dá 490 anos. E ainda finaliza aqui falando que é o dia da expiação, que tem tudo a ver com as 2.300 tardes e manhãs. Vemos que Daniel, quando escrevia aquilo, ele tinha em mente os rituais do santuário, que é coisa que veremos mais para frente. Mas vamos lá, meus queridos. Outra passagem que nos mostra que o método de interpretação, o princípio dia-ano, é um método conhecido e muito usado por Israel, é Êxodo, capítulo 13, verso 10. Diz assim: porquanto guardarás esta ordenança,
no determinado tempo, de ano em ano, falando sobre a ordenança que foi dada aqui é a Páscoa, de ano em ano. O interessante é que no original não está de ano em ano, está de dias em dias. Só que o tradutor, tendo conhecimento disso, traduziu corretamente, de ano em ano. Mas no original aqui está, portanto, guardareis essa ordenança, determinado tempo, de dias em dias. Aqui foi traduzido de anos em anos. Era um método que eles já utilizavam para se referir. Um dia se referindo a um ano. Vemos isso também em 1 Samuel 27. 1 Samuel 27, verso 7. Diz assim: E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. No original está aqui, foi 1 dias e 4 meses. Dias no singular, foram dias, né? Que aqui é usada a palavra dia para se referir a um ano. E foi corretamente traduzido por 1 ano e 4 meses, não 1 dia e 4 meses, porque era um princípio utilizado pelos hebreus. Vemos também aqui em 1 Samuel 1:21, subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Aqui está, no lugar de sacrifício anual, está sacrifício de dias, o dia se referindo ao ano, novamente. E no mesmo capítulo aqui, no capítulo 2, né, verso 19, diz assim: Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe trazia quando com seu marido subia a oferecer sacrifício anual. Aqui está, de dia em dia para oferecer sacrifício anual. De dia em dia, se referindo ao ano. No original aqui encontramos a questão de dia em dia. E de dia em dia, e no original é interessante que está de dia em dia para oferecer sacrifício de dias, se referindo ao anos. Ele não a anos, de ano em ano para oferecer o sacrifício anual, de dia em dias para oferecer sacrifício de dias. É interessante, o tradutor corretamente traduziu corretamente. Eu uso uma versão que João Ferreira de Almeida. Outra passagem também que vemos é Juízes 11:40. Juízes 11:40, falando da filha de Jefté. Diz assim, Juízes 11:40. As filhas de Israel saíram por 4 dias de ano em ano a cantar em memória da filha de Jefté, o gileadita. No original está, as filhas de Israel saíram de dias em dias, 4 dias por ano. De dias em dias, 4 dias por ano. Ou seja, de ano em ano, 4 dias por ano. E aqui usou a palavra Yom, que significa dia no plural, e Yamim, e 4 dias por ano, Shaná, que significa ano. Usou a palavra ano para se referir a um ano, mas quando de ano em ano usou a palavra Yom, no plural. Interessante, já usavam a palavra dia para se referir a um ano. E Ezequiel 4:7, esse é um texto muito conhecido por todos os irmãos. Ezequiel 4:7 diz assim, falando do castigo do povo que saiu do Egito, diz assim: 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Voltarás, pois, o rosto para o cerco de Jerusalém com o teu braço descoberto e profetizarás contra ela. 40 dias, cada dia por 1 ano. Foi o tempo que os hebreus vagaram ali na terra, no deserto, né, antes de entrarem na terra prometida. Ficaram lá por 40 anos. E essa mesma passagem, ele está mencionando aqui a passagem de Números, capítulo 14, verso 34, que diz assim: segundo o número de dias em que espiastes a terra, 40 dias, cada dia representando 1 ano, levareis sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Vemos que o princípio de ano é um princípio muito utilizado pelos hebreus, é um princípio muito comum e temos bases suficientes, bases fortes para afirmarmos que a melhor forma de interpretar as profecias apocalípticas é no princípio dia-ano, que é um princípio muito coerente.
Às vezes os irmãos dispensacionalistas, eles pegam as 70 semanas, desgrudam a última semana, jogam para o tempo do fim, ignoram as 2.300 tardes e manhãs, que é o período maior de tempo, pegam ali Daniel 7:25, que é aquele período que fala um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, pegam esses 3 anos e meio, colocam dentro da última semana, da 70ª semana, para se referir ao período que o anticristo agiria, sendo que as 70 semanas enfatizam a vinda do Messias e não do anticristo, e aí quebram os paralelos que existem entre os capítulos 2, 7, 8, 9 e assim por diante em Daniel, quebra toda a harmonia que existe entre Daniel e Apocalipse, naqueles textos que vimos aqui anteriormente. Daniel 2, vemos uma estátua. Essa estátua tem 4 impérios representados nela, e vemos uma pedra que é cortada, destrói a estátua e estabelece um reino que jamais passará, que é o reino de Cristo, simbolizando a volta de Cristo, que o próprio Cristo em Lucas se refere sendo ele esta pedra. No capítulo 7 vemos 4 animais. No quarto animal surge um poder representado pelo chifre pequeno, monta-se o tribunal celestial e o reino é entregue aos santos, um paralelo perfeito com Daniel 2, Daniel 7. Ele mostra um período de tempo grande em um espaço pequeno, com poucos detalhes. No capítulo 7 ele mostra um período de tempo grande, porém com mais detalhes, e enfatiza mais ali o quarto animal, nos dá mais detalhes sobre o quarto animal. No capítulo 8 e 9, ele usa um período, menos período de tempo, né, abrangente ali pela a visão, e detalha mais a ação ali. O detalhe maior é sobre o período ali de ação do chifre pequeno, que é complementado depois no Apocalipse, que o João nos dá maior luz sobre esse período de tempo. Essa quebra que eles fazem da última semana, jogando para o tempo do fim, ignorando esses princípios de interpretação dia-ano, destrói, pois vemos a estátua, ela tem os 4 metais e os pés no chão. Não tem um espaço entre elas. Eles criam um hiato nos 4 animais, que é Babilônia, Medo-Pérsia e Grécia. Um hiato de mais de 2.000 anos entre o terceiro reino e o quarto, para o quarto reino se cumprir no tempo do fim. Só que esse ato que eles fazem ali entre os 3 primeiros reinos e o quarto, não vemos esse ato na estátua, que é um paralelo perfeito com o capítulo 7 de Daniel. O que nos mostra que essa interpretação de fazer esse ato de tempo com a última semana de Daniel não é correto. Sem falar que eles quebram o período das 70 semanas, que é um período de tempo dentro de um período maior, e desmonta toda a coerência, a harmonia entre Daniel e Apocalipse. E fazem esse ato não só na 70ª semana, mas também entre o terceiro e quarto animal. Eu vejo e entendo que a interpretação adventista se sobressai sobre qualquer outra interpretação. Como eu já disse em outros vídeos, não tenho problema nenhum em mudar minha posição, mudar de convicção e corrigir aquilo que eu disse, caso eu entenda que eu estou errado, mas eu vejo que a interpretação adventista é superior às demais. E espero com esse vídeo ter ajudado, espero que consiga ir dando luz para que possamos entender melhor as profecias de Daniel e, por fim, entendermos Apocalipse e vermos que a interpretação historicista, o princípio dia-ano, são os melhores métodos de interpretar a Bíblia, as profecias e os métodos mais fáceis, que faz com que toda a história se harmonize e que nos mostra Deus agindo ao longo de toda a história, trabalhando e protegendo, guardando e demonstrando para o seu povo, os profetas, tudo o que iria acontecer. Espero que nos encontremos nos próximos vídeos, meus irmãos. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Fiquem com Deus, que a paz do nosso grande Deus e Salvador esteja com cada um de vós, meus irmãos. Tenham uma boa noite.